Daniele Pinheiro, ela é fisioterapeuta e ela é especialista em acupuntura, em RPG e osteopatia. Então, ela vai nos dizer quando que começamos a envelhecer. Tem um início, isso? Tem assim uma data? Uma data certa não, né? Mas assim, bom, tudo bem. Antes da gente começar a falar um pouquinho do envelhecimento saudável, eu queria esclarecer um pouquinho, Inês, um mito que se prega muito em relação ao envelhecimento, que é associar envelhecimento com doença. E é muito importante a gente entender que envelhecer não é uma patologia, não é uma doença. Não. O processo de envelhecimento é um processo fisiológico e natural. Nós somos parte da natureza, né? E é a natureza agindo no nosso corpo. Exatamente. Há quem diga que envelhecer é uma conquista, né? Não deixa de ser, né? Isso. Então, entender que envelhecimento não é doença já é o primeiro passo, a gente aceitar isso já é o primeiro passo para a gente ter um envelhecimento saudável. Quando a gente aceita, a gente sofre menos e entende que é possível prevenir algumas perdas que acontecem com esse processo natural. Exato. Tá? E tu me perguntou quando que a gente começa a envelhecer. Isso, se nós temos uma data. Na verdade a gente tem literaturas, né, que falam que a gente tem nosso pico de desenvolvimento físico, de força, de resistência muscular até os 30 anos de idade. A partir dos 30, nós temos uma perda de 1% ao ano, tá? Sempre uma média, né? 1% ao ano. Então, quando a gente tem nesses 31 anos de idade, 32, a gente acaba não percebendo essa perda capacitacional, né? E aí, quando a gente chega nos entas, né? 40, 50, já vão ser 10% de perda, vão ser 20% de perda, e a gente começa a perceber o envelhecimento, o processo de envelhecimento agindo no nosso corpo. Exato. E quando a gente entende, a gente consegue dar uma prevenida, mas não curar o envelhecimento. Isso é importante que fique bem claro. Sim, né? é um processo natural que nós fazemos. Nós podemos evitar alguns aspectos assim de cirurgia plástica, enfim, né, a estética. Mas o nosso corpo, no geral, ele está envelhecendo. Né? Uma coisa que eu costumo dizer para meus pacientes é que a gente não só envelhece por fora, não. por dentro também acontece, né? Mudança estrutural nos tendões, nos ligamentos. Exatamente. E para ter, como se ter então um envelhecimento saudável? Bom, envelhecimento saudável não é novidade, que eu vou dizer, tá? É bons hábitos, é ter hábitos saudáveis, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. O difícil é um pouquinho a gente sair da nossa zona de conforto. Exato. E começar a ter uma responsabilidade mais ativa nesse processo de desenvolvimento, né? De desenvolver o envelhecimento saudável. Então, eu como fisioterapeuta, o hábito saudável que eu posso falar melhor para vocês é o movimento, é se exercitar, né? Tem uma infinidade de hábitos, mas posso falar um pouquinho melhor, então, do movimento. O movimento, Inês, ele é tão presente na nossa vida, na natureza como um todo, que tudo no nosso corpo, qualquer célula, tudo no nosso corpo está em movimento. E para o nosso corpo funcionar de forma adequada, a gente precisa estar também em movimento. A gente precisa dar essas condições do nosso corpo de ter uma boa funcionalidade, né? Então eu cito algumas coisas da nossa circulação sanguínea, que é óbvio que está em movimento, mas tem outras coisas que a gente não percebe tanto. O movimento dos ossos do crânio, o movimento das nossas vísceras, para elas poderem ter um bom processo digestivo. Nós temos que ter movimentos peristálticos, né? Uma coisa mais micro, a própria cada célula do nosso corpo, né? Para ela captar energia, para ela excretar o que não serve mais, tudo é movimento. E tudo, para funcionar bem, a gente tem que dar movimento, né? Para esse corpo. Então é importante a gente se movimentar mesmo. Manter uma disciplina em relação a atividades. Exatamente. Né? Isso. Não sei agora, eu até gosto, eu ia te falar, Inês, eu até não gosto de citar a frase pronta, né? Mas uma frase que eu gosto muito relacionada ao movimento é associar a vida como andar de bicicleta, né? Eu até usei na minha monografia, sabe? Por isso que tá na minha cabeça.
que a vida como é que é? Pra gente, a vida é como andar de bicicleta, né? Pra gente estar em equilíbrio, é necessário a gente estar em movimento. Então, o movimento é a chave do bom funcionamento do nosso corpo. E uma coisa que está puxando um pouquinho agora também para a fisioterapia, Inês, que a fisioterapia ela surgiu como uma profissão reabilitadora, né? Vem lá da época da Revolução Industrial, ela veio na profissão nasceu com a reabilitação. E hoje a gente já tem um papel bem importante de prevenção, né? Então a gente já está com uma mentalidade mais preventiva e a gente está atuando um pouco mais dessa forma. E quando se fala em prevenção, eu sempre destaco da importância da responsabilidade de cada um no seu tratamento e no seu bem-estar, né? Porque se nós mesmos não nos cuidamos, né, com atividade física, com alimentação adequada, com bons hábitos, etc., não é só com a ajuda de um profissional, né, fisioterapeuta, um médico, a gente tem que também fazer a nossa parte. É um conjunto, né? É um conjunto, Exatamente. Vamos lá. E as especialidades assim, da fisioterapia? Da fisioterapeuta, como se procede assim? Olha, a fisioterapia, ela tem um leque muito amplo de especialidades, né? Como comentei antes, iniciou com a parte da reabilitação, então a parte da profissão que é mais conhecida é a parte da ortotraumato, que é aquela reabilitação que a gente faz com o uso de aparelhos, que é muito usado para dores gerais das articulações, né? A gente trata daí com alongamentos, com exercícios também, que a gente chama de cinesioterapia, com exercícios de equilíbrio, propriocepção, que é o mais tradicional, né? Mas fora essa parte da fisioterapia, ortotraumato e prevenção, como já citei, a gente tem a fisioterapia neurológica, né? Fisioterapia respiratória, tem a ocupacional, que trabalha a parte ergonômica da saúde do trabalhador, no seu espaço de trabalho, né? Tem a parte pediátrica, que lida só com crianças, que é uma abordagem um pouquinho diferente. Já tem também especialidades em geriatria, que é daí já o foco de cuidar os idosos, né? Uma abordagem um pouquinho diferente. Muito conhecido o Pilates, né? Que tá todo mundo fazendo aí, que é muito bom, isso é uma atividade muito. E eu posso falar um pouquinho melhor das áreas que eu atuo, que eu trabalho com a parte da acupuntura também. E para o nosso tema, que é o envelhecimento saudável, a acupuntura entra muito bem nesse papel, porque a gente pode também trabalhar como uma prevenção, né? A acupuntura, ela trata um equilíbrio geral, né, do nosso corpo, então a gente pode tratar sintomas e também a gente pode prevenir futuras patologias, né? A parte da reeducação postural, que daí eu vou deixar para falar num outro momento, porque tem uma infinidade de coisas que a gente pode falar um pouco da postura. E a questão da osteopatia? A osteopatia, Inês, muita gente me pergunta, né? O que é a tal da osteopatia? É ósteo, osso? É só para tratar ossos? Na verdade, a osteopatia, para nós aqui, ela é uma ciência nova, né? Ela surgiu nos Estados Unidos, é muito forte na Europa já há muito tempo, e aqui no Brasil que vem agora aos poucos se mostrando que veio para ficar, assim, porque é uma terapia bem diferente, tanto que as pessoas muito me perguntam, e até a forma de explicar eu procuro falar de uma forma bem coloquial para a pessoa entender, porque senão não entende como é que funciona, né? Então a osteopatia é uma sessão de terapia manual, diferente de massagem, tá? Que ela me permite eu tenho testes específicos que eu aplico no corpo do paciente com as mãos, que vão identificar o local de disfunção do corpo, tá? Geralmente, esse local de disfunção é diferente da tua queixa. Por exemplo, tu me vem com uma dor na tua lombar, né? Que tá te incomodando, e nos meus testes específicos de tensão, eu vou achar uma disfunção que pode ser no teu rim. E por correlação, né, o rim fica na região da lombar e tem inervação que vai da lombar até essa estrutura, então pode repercutir uma dor nesse local, né? Então é uma abordagem diferente, e eu gosto muito de trabalhar com a osteopatia porque nos permite olhar o corpo da pessoa como um todo. E não de forma segmentada, não é só uma lombar, não é só o ombro, né? Não é só uma cervical, é um conjunto todo. E
como a gente consegue achar essa disfunção no corpo, a gente consegue inclusive prevenir que futuramente venha a desenvolver uma gastrite, por exemplo. Eu já vejo que teu estômago não está funcionando bem, a gente já trabalha a mobilidade do estômago, isso previne futuramente um refluxo, uma gastrite. Então é bem amplo também a forma de tratamento. Isso, assim, essas novas atividades da fisioterapia é interessante porque não fica restrito como você mesmo disse, a questão da traumática, quando você já está traumático ou traumático, né? Quando você já está com a situação instalada, com o teu problema e né, é dor, é desconforto, né? Exatamente, isso, por isso que é muito interessante, porque a gente consegue ver um pouquinho antes. Exato. Se a gente não tratar essa região aqui agora, futuramente pode vir a desenvolver, né? Então a gente já trabalha de forma preventiva também. Exatamente. Então, o segredo, né? Se é um segredo, é sair da zona de conforto. Exatamente, mesmo. Então, só pra gente concluir, né? Hábitos saudáveis. Exercitar-se, né? Que é o movimento para o nosso corpo funcionar bem. Mas também a gente tem outros, né? Que é uma alimentação adequada, que aí eu deixo para a nutricionista passar dicas para nós em outro momento. Mas eu sempre chamo a atenção assim que o tão importante quanto a gente saber o que a gente deve comer, que a gente sabe que tem que comer, né? Sim. Mas deixar de comer, o que a gente precisa deixar de comer, né? Isso é importante. Essa mudança, né, de hábitos. Isso. E entre os hábitos saudáveis também, uma rotina de sono, ter hora pra gente dormir, hora pra acordar, né? Um número correto de horas de sono individual de cada um. Outra coisa que eu sempre falo é sorrir, né? Estar bem com a vida, por mais que não seja o melhor dia hoje ou enfim, a gente estar bem com a vida, tratar a outra pessoa bem, isso nos faz bem de forma também, né? De qualquer forma. E então também o reduzir o estresse, né? Que é um outro item que está sempre... E às vezes é difícil, né? Até pela situação de vida que as pessoas têm, uma agitação, é trânsito, é horário para trabalho, é família, enfim, é complexo, né, o dia a dia às vezes da pessoa. Então, realmente procurar, né, fazer uma tentativa de diminuir esse estresse. Que nem eu digo, né, Inês, o problema todo mundo tem, né? Sim. Mas a forma que a gente lida e a gente encara com a situação é que faz a diferença, né? Então, às vezes, dentro das sessões de acupuntura, eu comecei a fazer acupuntura pensando em reabilitação dentro da físio, né? E hoje o que eu mais trato é estresse, ansiedade, insônia, depressão, né? Então, eu costumo indicar muito exercícios respiratórios para aliviar um pouco esse estresse, dar uma baixa, acalmar, né? A hora que deita, prestar atenção na respiração, bem abdominal mesmo, respirar e soltar o ar devagar. Isso daí ajuda a diminuir, então, sintomas de ansiedade, ajuda a melhorar o sono, né? Reduz situações de depressão também, auxilia. E aí, também eu sempre digo, né? Além desses bons hábitos, é a gente ter empatia com o outro. Porque somos pessoas diferentes e pensamos de forma diferente. E eu acho que se a gente pegar um pouquinho de cada dica que foi passado e botar em prática, nós vamos ter um envelhecimento bem mais saudável. Então, vou agradecer a Jenny, né, por ela ter participado do nosso vídeo. Convido, ela faz parte da equipe do Evolua, né, que é um espaço... Um espaço terapêutico que a gente tem aqui em Canas, que tem daí diferentes especialidades para tratar tanto o corpo quanto a mente, né? Em Canasvieiras, Florianópolis, tá bom? E queremos também convidar vocês para curtir nosso blog, assistir nossos vídeos, a sugerir assuntos, críticas, né? Para que possamos melhorar. Então, bem-vindos ao nosso espaço. Entrei nos entros, tá? Aguardo vocês. Um beijo. Obrigada, gente. Até a próxima.